Agora você está ao vivo. Simbora, simbora, nosso café com casal, nosso pilar de espiritualidade, todo domingo de manhã. Espero que todos estejam bem aí. Nosso tema de hoje tá maravilhoso. Bom dia, pessoal. Simbora para mais um nosso encontro. Você que está chegando agora, a nossa página não fala só apenas sobre os animais, sobre os gatos. A gente fala a mais, além, os gatos, cachorro, só bicho. Periquito, papagaio, tartaruga. A gente fala além, a gente fala de processos de autoconhecimento, a gente fala de vida, visão sistêmica. Então, é além dos animais. E hoje é o nosso dia de fazer o nosso pilar da espiritualidade, de trazer esse olhar mais ampliado. A gente lê 2 livros, para você que está chegando. Vida Feliz, do Divaldo pela Joana, e o Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Exato. E aí aqui a gente vai conversando. Sempre é uma mensagem para nós, sempre vai ser uma mensagem que vai Construtiva, positiva. trabalhar bem na nossa alma para que a gente faça nossos movimentos que precisam ser feitos. E os animais estão aí com a gente, estão aí nesse processo de evolutivo de crescimento também. Fazem parte. Fazem parte. Vambora, amor? Vamos? Deixa eu enviar aqui. Você também envia se você conhece aqui o nosso trabalho. Se fizer sentido. Se fizer sentido para você. Eu envio sempre para algumas pessoas queridas, sempre que costumam estar aqui com a gente. Pronto, vambora. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Hoje a gente teve participação especial. A sogrinha tá aí. Mamãe. Mamãezinha esteve hoje no culto hoje mais cedo com a gente. Primeiro livro. Simbora. A inveja Já começou quente. é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua, cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal, impiedosa e capataz, insensível. Olha o que é a inveja, gente. Torna-se uma fiscal impiedosa E capataz, insensível. e capataz insensível. Arma ciladas. Vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação. Persegue implacavelmente. Quando a gente tem inveja, né, a primeira coisa que vem na mente, né? A gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode fazer o que quiser depois, né? Mas naquele momento que a gente tem inveja, é completamente mental, né? Sim. Ai, como eu tenho inveja daquilo, o outro tem isso e eu não tenho. Nossa, e muitas das vezes eu vejo isso quando era criança, né? Hoje nem tanto, mas quando era criança, tipo assim, pô, porque fulano tem tal coisa e eu não tenho? É pra ver, gente, como o negócio é lá da criança. Lá da criança, né? Incontáveis crimes se originam na inveja, Porque um tem, outro não tem. fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade, que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Olha que interessante, né? No final das contas, o que a Joana traz, o que a própria inveja precisa ser transformada. No primeiro ponto, a gente precisa saber o quanto nós somos invejosos. Admitir que isso é você. é inerente da espécie humana. Então, quem nunca? Eu acredito que à medida que a gente vai crescendo, evoluindo, estudando e conhecendo, talvez ela vá diminuindo ou você vai reconhecendo ela. Aqui nas redes sociais, todas as vezes quando você olha lá para o outro, olha para o vizinho, o que o vizinho faz, o que o vizinho não fez, vem aquela sensação de comparação.
Por que que o outro consegue e eu não consigo? Por que o outro faz e eu não consigo fazer? Quando a gente aprende que a gente não tem que se comparar, Exato. a gente tem que se comparar sim, mas a gente tem que se comparar com a gente mesmo do passado. Perfeito. Se eu melhorei ou não. Se eu tô melhorando, tá tudo certo. A gente tá no caminho certo. Agora, ficar olhando pro outro, Se comparando. o outro, isso só vai trazer mais inveja, mais aflição, mais ansiedade, dor. né? Exato. E isso é um treino. Um Um treino de saber aonde eu estou, quem sou eu. Autoconhecimento. E não olhar, né? E buscar não olhar. E se me incomoda, se eu ainda não sei, não olhar. E quando eu olho, será que é possível a gente olhar com camaradagem? É possível olhar com gratidão? Com aprendizado, se aquela pessoa chegou naquele ponto, é possível que eu também chegue. Uhum. Mas com amor dentro de mim. É possível dar parabéns? É aquilo, né? Pô, se o cara... eu vou te falar, muito pelo que eu escuto, tá? Muitas pessoas lá de fora olham o brasileiro como invejoso, sabia? Porque eles meio que gostam quando o próximo se eleva, porque isso eleva todos que estão ali. E aqui a gente vê muita briguinha, muita invejosa, invejinha, sabe? É diferente, né? Não é à toa que muitas páginas de fofoca fazem sucesso aqui no Brasil. E não é uma coisa normal de outros países. Quantas de vocês perdem, né? Perdem porque olhar páginas de fofoca, você perde seu tempo. Perde seu tempo e tá tudo bem você perder seu tempo, porque cada um faz o que quer com sua vida, com seu tempo. Justamente. Né, o seu bem mais precioso, porque aí tá tudo bem o que cada um de nós faz. Mas exatamente olhando o que o outro tem. E quando a gente tem inveja e olhando o que o outro tem, desejando ainda o que o outro tem, e você do lado de cá paralisada, aonde está a sua autoestima? Aonde está a sua autoconfiança? Não vai ter autoestima. Não vai ter. Não tem como. Porque se eu invejo a vida do outro e eu não olho o que eu já progredi, que foi o que o Álvaro falou, enquanto eu não olho... O vizinho parou com a música. Enquanto a gente veio pra cá, porque lá embaixo tava muito barulho. Uhum. Por isso que a gente veio pra cá. Aqui tá excelente. Aqui tá bom. Enquanto eu não vejo a minha progressão, quanto você já progrediu? O quanto você já não era mais como talvez o ano passado. E se bobear, a gente não é mais até como ontem. Todos os dias, à medida que você vai passando pelos seus processos, mais um pouquinho e mais um pouquinho a gente vai tendo clareza. É isso. A inveja é uma inferioridade que tem que ser corrigida. No mundo da psicologia, do autoconhecimento, né, a gente não reprime elas, mas a gente olha para elas, acolhe, vê que elas existem, mas faz o papel de transformar. Como eu posso transformar ela? Essa inveja em ação, essa inveja em amorosidade comigo mesma, essa comparação que você falou comigo mesma. Como é possível, né? Transformar isso em gratidão. Transformar isso em generosidade. Transformar a inveja em olhar para minha vida. Que mais? O que eu posso dar para mim? O que é possível? E me poupar de olhar para a vida dos outros. Porque, gente, a vida dos outros, por mais que se pareça maravilhosa, toda vida vai ter seus desafios. Uhum. Aqui se tem desafios também. Sempre. Todo dia. Graças a Deus que vai ter desafios. Uhum. Porque faz parte da jornada. Mas a gente sabe que eles são desafios da jornada terrena. E é um desafio, e é uma viagem para dentro, né, amor? É aquela viagem que a gente faz para dentro pra gente conseguir resolver os problemas. E o próximo livro, que a gente vai ler aqui agora, tá muito ligado a isso. A essa olhar para dentro para saber o que a gente tem que fazer. E também, e aqui quando ele trouxe esse título, né, tá muito até para os animais. Aí, esse capítulo eu consegui levar completamente para os animais, porque interno.
Tá falando das enfermidades, tá falando das doenças. Então... Vamos lá. José Carlos de Luca, Socorro e Solução. A enfermidade é mais do que um problema físico. Então, a doença que você tem aí, a doença que todo mundo tem... É mais do que físico. A predisposição que nós temos, e muitas vezes gostamos de falar que é genético, né? E muitas vezes não é. Preciso achar o livro. Tipo assim, eu tenho isso porque meu pai tem. A de gente repente adora. você erra também do mesmo jeito que seu pai errava. É Biologia da Crença. É o livro do Bruce Lipton, que ele traz quais são as doenças. A minha psicóloga até pediu, a minha terapeuta até pediu, ela pediu o nome das doenças. Que são estritamente. Então, muitas vezes a gente diz, mas é além, gente. Toda doença tá além desse físico. E a gente vai falar sobre isso. Kelly, os animais. Os animais também. As doenças dos animais estão além desse físico, porque as doenças dos animais, sintomas e comportamento, estão aí na sua casa também para te mostrar algo. O lance, a gente conversou até lá embaixo, o quanto estamos querendo olhar o que esse animal está trazendo. E a gente pode escolher não olhar. E à medida que você não olha, o outro vai também ter. O outro também vai acontecer. Então, é como se eu perdi meu animal de câncer, aí o segundo também morreu de câncer, o terceiro também morreu de câncer. A gente vai ter mortes muito parecidas e doenças também muito parecidas com alguém do nosso sistema. Ou seja, toda doença vai nos dizer algo. Toda doença vai ressoar com você em algum nível. Isso não quer dizer, é minha, a culpa é minha. Não é sobre isso, gente. Não é sobre culpa. A vida... eu estava conversando com uma psicóloga e a gente estava conversando sobre o olhar sistêmico e ela também tem um olhar sistêmico, ela também trabalha com os olhares mais ampliados e ela traz ela fala assim, uma abordagem, primeiro que a visão sistêmica é nova, é algo recente. Segundo, que a abordagem da visão sistêmica não vai ter vítima e agressor. Gente, nós temos, alguém tem que ser o culpado pelo que estava acontecendo. Tudo a gente vai ter que arranjar um culpado. Alguém vai ter que ser a vítima e alguém vai ter que ser o agressor. Então, quando a gente chega numa abordagem terapêutica, onde eu sou responsável, eu saio do triângulo de que a culpa é do outro. Quem quer olhar para esse lugar? Ninguém, amor. Uma grande maioria não vai querer. Isso foi um papo com uma psicóloga e ela traz... eu tenho pacientes há anos comigo que estão naquele lugar da vítima, que a culpa da minha vida hoje é do meu marido, do meu filho, do sei lá quem. A culpa sempre vai ser do governo, da política. Por mais que a gente não vá ter controle, nós somos responsáveis em algum nível. E aí, quando a gente fala dos animais, não é sobre somos culpados. Quantos chegam falando sobre isso? Quantos chegam falando... então eu sou culpada? Não, mas você é responsável. Chegou até você. Então, você também tem uma parte de responsabilidade, é uma questão de autorresponsabilidade. Então, a visão sistêmica nos leva para esse lugar. E quando a gente fala do mundo espiritual, sobre espiritualidade, também. Claro. Cada um é responsável por você. Como não? O que você pensa, o que você emana. Se a gente vai para o mundo quântico, também você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você constrói a sua realidade. Você constrói a sua realidade. Vamos lá. Então, a enfermidade é mais do que um problema físico. Então, a doença é mais do que um problema físico. A verdadeira cura envolve o corpo, a mente e o espírito. Acredito que, se curarmos uma doença, e ainda assim não resolvermos as questões emocionais e espirituais que a cercam, ela irá se manifestar de novo. Louise Hay.
Acredito. Gente, esse parágrafo, Eu vou ler de novo. essa introdução já é um papo de 2 horas. A verdadeira cura envolve o corpo, a mente e o espírito. Acredite que, se curarmos Esse curarmos está entre aspas. uma doença e ainda assim não resolvermos a questão emocional, espiritual que a cercam, ela irá se manifestar de novo. E aí eu, como veterinária, eu consigo falar para vocês que quantos de nós veterinários, e hoje até como terapeuta, não atuando... E aí por que eu não consigo mais, não quero mais trabalhar como médica veterinária na clínica? Porque eu, Kelly, não quero mais estar lá. É uma escolha. Porque a doença, para mim, todos os sintomas, todos os acontecimentos, é além do físico. Precisamos tratar o físico? É óbvio. Claro. É claro. Mas saber que isso tem um outro, Tem uma um outra outro causa. caminho de cura. É, Que lógico. se eu não olhar para o emocional, se eu não olhar para o espiritual, a doença pode voltar. Eu cuido do sintoma, eu cuido no nível muito raso. Com certeza, se você teve um problema, uma doença, você curou com remédio e voltou, qual motivo isso? Não tem outra explicação, você tem algum problema. Quando você tem um problema, eu tenho um problema de gastrite, eu tenho um problema hepático, eu tenho um problema no pâncreas, eu tenho um problema hormonal. De quantas mulheres com problema de tireoide? Quantos, e às vezes jovens, tá? Problemas que a gente conversou ali, né, sobre problema na coluna. E a gente não precisa ir para muito longe, não. Quando a gente vai estudar, tá até aquele livro que eu até mostrei para uma cliente. Quando a gente vai estudar medicina germânica, o Dr. Hammer traz os focos de Hammer em nível cerebral, tudo por causa de um impacto. Então, o trauma que você sofreu, um problema que você sofreu, vai manifestar no seu corpo mais na frente. Simples assim. Isso porque eu não estou ampliando por olhar sistêmico, por traumas transgeracionais. Então, assim, não existe doença que é só uma doença. Quando a gente vai olhar um pouco para a medicina chinesa, onde o corpo vai estar se revelando níveis energéticos desequilibrados, onde a gente sabe que cada órgão está ali também com uma função emocional. Será que o problema no fígado, no estômago, no intestino, o que está mostrando? Quais são os excessos ou as deficiências que o meu corpo está mostrando? E nesse caso, a gente também leva para os animais. Porque sim, eles vão captar emoções nossas. Eles vão captar o nosso campo de informação. Não tem como, se eu durmo grudada e eu tô com um cachorro, um gato grudado. Ele não tá falando com você. Ele tá no nível espiritual. No nível, tipo assim, numa dimensão não nossa. Seria muita, eu vou usar a palavra ignorância nossa, humana, uma falta de consciência nossa, achando, nos dias de hoje, de 2025, que tudo que os animais manifestam não significa nada para nós, tutores. Não significa nada. Que as mortes que acontecem não significa, não tá me trazendo uma mensagem. E que a doença ou problema mental que você tem, né, psíquico, não quer dizer nada. Quer dizer tudo. E isso tudo é uma mudança. É mudança de hábito, é mudança de olhar para a vida. Como eu olho para a vida. Imagine que você está... Vou começar o livro. Imagine que você está com um ferimento no corpo. Um ferimento que sangra. Você olha para a roupa e nota que ela está manchada de sangue. Você provavelmente desejará trocar de roupa, mas tal providência não solucionará o problema. Esse exemplo é muito bom. Pois em breve a nossa roupa também ficará manchada. É preciso estancar o sangue, fechar a ferida.
É verdade. Se você tá com um problema, uma ferida no corpo, e você troca de roupa. Na alma. Você viu lá que tava sujo. Pô, vou trocar. Trocou de roupa, botou uma limpinha. Mas você não curou a ferida. O que acontece? Suja a roupa de novo. Tudo de novo. Gente, que Você analogia. você tem certeza que o problema mesmo era a roupa suja? E a gente acha... E aí você vê, eu vou ficar com a roupa branca, limpinha, por um período. Por um período ela vai ficar limpinha. Mas já ela vai se sujar de novo. Em relação às nossas doenças, algo semelhante ocorre conosco. Não adianta apenas tomarmos os cuidados com os aspectos físicos da enfermidade, porque o homem não é apenas o seu corpo. Ele é um espírito eterno que utiliza um corpo provisório. E hoje está mais do que provada cientificamente a interação entre corpo e mente, isto é, entre a matéria e o espírito. De modo que a cura, para ser completa, precisará alcançar os estados doentios do espírito. É preciso fechar as feridas da alma. Cada vez mais, né, para vocês que estão aqui acompanhando e vendo, cada vez que o tempo passa, eu percebo que o meu trabalho é nesse lugar da alma, sabe? Porque quando eu olho para a visão sistêmica, a gente trabalha a ferida da alma. E quando a gente olha para os animais, a gente está ali olhando para as feridas da nossa alma, porque os animais vão refletir, eles vão espelhar as feridas da nossa alma. Os animais, gente, cada vez mais eu vejo os animais como ponte de processos de cura. Eles estão lá fazendo também o processo deles, mas eles vão refletir as dores da nossa alma. Porque eu não vejo os animais com feridas na alma, é porque eles não possuem o ego. Então, quando eu paro para pensar na alma dos animais, eu vejo ele como os espíritos. Os espíritos que estão em processo de evolução. Nós somos seres espirituais, mas para a gente acessar esse lado espiritual nosso, vocês entendem o que eu falo? Somos seres espirituais, mas não estamos vivendo no modo espírito. Consegue entender quando eu falo isso? Consigo. Eu consigo. A gente está vivendo no modo almático, ao modo de dores da alma. Porque foi o assunto que estava conversando agora com a sogra, né? Eu entendo assim, a gente é muito matéria. Exato. A gente olha muito mais para a matéria. Exato. Olha muito para aqui. A gente não consegue visualizar além, porque a gente é muito mais do que só matéria. Mas para você saber disso, não é de hoje, né? E o caminho meu, seu, é esse caminho para o espírito. Caminhar no espírito. De novo, né? Eu acho que eu falei semana passada. Que aí a gente fala sobre a serviço de algo muito maior. Espiritualmente falando, saber que já fomos muitos espíritos e vamos continuar sendo, que após a matéria física ainda vai continuar, ainda existe vida, isso já traz um olhar diferente. Poxa, se eu não me melhorar agora, no futuro vai ter que melhorar, porque só tem uma caminhada. Só existe uma caminhada, só existe um caminho. Ou eu faço isso aqui que ele falou, né? Fechar as feridas da alma. Enquanto eu não cicatrizo as feridas da alma, a gente vai ficar sangrando. Quantas vezes você quer trocar de roupa? Lidia. Quantas vezes você vai ficar trocando a roupa e bota e sangra, e bota e sangra. E o mais lindo de tudo é que os animais vão estar do nosso lado. Esse é o da história. Anselm Grün, teólogo, afirma que a doença é um símbolo através do qual a nossa alma se expressa. Olha que lindo, gente. Um teólogo trazendo que a doença é um símbolo através do qual a nossa alma se expressa. Portanto,
Diante da enfermidade que nos acomete, vale a pena ouvir os alarmes que o nosso espírito está dando através do corpo. Perguntemos o que ele está querendo nos dizer. Que necessidade nossa não está sendo atendida? Que conflito estamos engolindo? Olha! Sem a devida solução. Que peso estamos carregando além dos nossos limites? Grifa isso. Que conflito estamos... Olha, necessidades não atendidas, conflitos... Que estamos carregando. E mais o terceiro. Carregando além dos nossos limites. Essa semana eu falei uma frase e eu trouxe para os stories. A minha alma estava precisando de mais leveza, de mais... Estava precisando de um café, estava precisando de um papo. Estava precisando, eu não queria trabalhar, eu não queria estar aqui fazendo a comunicação. Eu estava querendo fazer algo, resolver algumas pendências lá fora. E aí a pergunta é, o quanto no meio de todo esse conhecimento que vocês têm, que eu tenho, a gente para obedecer só um pouquinho a nossa alma? Gente, trabalhar é necessário. É claro, porque a gente precisa comer, viver, pagar os boletos. Mas até que ponto você ouve a sua alma? E aí não vale falar, eu quero ficar jogada no sofá. Esse modo ficar jogada no sofá, o modo ficar maratonando série, dependendo de como a gente faz, a gente vai estar no modo automático, vai estar no modo fuga. E aí não. Mas o quanto você consegue fazer o que seu coração queira, mas conectado, sabe? Com você mesma. Porque quando eu tô maratonando uma série, eu tô me desligando. Eu tô me desligando, mas eu entro no modo automático. Eu não estou conectada comigo. Uhum. Não é verdade? É verdade. Eu não estou conectada comigo. Então, estar no modo série é um modo de se desligar do seu cansaço mental. Uhum. Sim, mas você não vai estar conectada com você. É aquilo, né? É fazer de um modo consciente. É. Se eu tô fazendo aquilo de um modo consciente, tipo assim, poxa, vamos assistir aquela série ali, porque, pô, tem uma parte ali que eu vi, que, uma dica, que, tipo assim, pô, traz uma conscientização, traz uma parada sistêmica que, pô, caramba, a gente vê isso que ajuda, vai ajudar no meu conhecimento, sei lá, que vai trazer algo. Mas não maratonar loucamente pra gente fugir do que precisa. Realmente precisa, isso aí. Então, são coisas diferentes. Uhum. Eu atendi, acho que foi sexta-feira à noite, e a cliente veio de cansaço mental. E aí o problema estava no marido. E o cansaço mental dela, e ela expressou o problema com o marido. Mas o problema... Chega a ser hilário, mas não devo rir. Não é dos problemas dos outros. Não devo. Não. Ser feio. Mas o problema não era só lá. E nem era lá. Mas ela estava tão exausta mentalmente dos afazeres, do monte de afazeres, que ele acabou sendo estopim, aonde ela podia expressar todo o cansaço dela. Então, foi por um conjunto de coisas. Aí a pergunta que eu vou trazer é: o quanto você para respirar? O quanto você para se conectar? Quando você para dizer não a algo que não está te fazendo mal, mas né? o quanto você para prestar atenção no que você está fazendo? O quanto você para uma prece, para uma respiração de 5 minutos? Porque ficamos no bolo. E não para. Nos dias de hoje, se a gente não parar, vai ficar com esse cansaço mental. E o último, que vai ser o da noite, o marido, porque eu vou me encontrar com ele à noite, ele vai ser o estopim. Porque com o marido, com o filho, ou a gente começa a aprender a falar, que aí também é um aprendizado, é um treino. Falar com grosseria, saber falar. Aí foi muito engraçado ela, eu tenho que aprender a falar.
Sim, gente, o outro não vai adivinhar. Aí a nossa alma sangra. Porque ela já tá ferida já de muito tempo. A primeira coisa que vem à cabeça é tipo, você tem várias formas de falar sobre a toalha molhada em cima da cama. Sobre varrer a casa. Sobre pedir ajuda pra fazer alguma coisa. E aí, às vezes, o assunto não é esse, mas às vezes a pessoa vai assim, mas ele tem que saber. Não, gente, mas às vezes eles não sabem. Eles têm que falar e não tem jeito, tem que pedir. É aquilo, né? As pessoas nem sabem das características que existem entre as duas partes, feminino e masculino. Se a gente nem sabe, como é que você vai aprender a lidar com isso? Se eu não sei da minha agressividade, da forma que eu falo, e que eu tenho que melhorar a forma com que eu falo com o outro. E se eu acho que o outro tem que adivinhar, eu já fui dessas, de ficar brava, e o Álvaro tinha que adivinhar, gente, que eu tava brava. Haverão sinais. Desenhar. Para os homens, gente, muitas vezes tem que desenhar. Muitas vezes tem que falar. E falar com jeito. Sabe? E aí, no final das contas, foi assim, sabe, a cliente, você tá sendo uma chata, porque você tá reclamando e você tá fazendo igual a mãe dele. Você não faz isso, você não faz... E aí ele vai fazer tela azul. Não é isso, gente? Bug. Ele vai fazer um bug nele, não é? E ele vai te achar uma chata. Uma chata. E aí começa todos os conflitos. Na verdade, você não sabe nem que você tem uma ferida lá atrás. Na verdade, você nem sabe a forma com que você fala. Então, assim, é um conjunto. O assunto não é esse, a gente já acabou indo, mas caminhamos. É aquilo, né? A gente acabou falando aqui sobre o carregar... Além dos seus limites. A primeira coisa que fala sobre... Quando fala sobre carregar o limite, eu vejo assim... por exemplo, você tem um problema de coluna. E por que você tem esse problema de coluna? Normalmente é por alguma coisa que você está carregando além do seu limite. Se você está carregando algo além do limite, olhar para o que você está carregando além do seu limite, estou falando de quanto trabalho eu tenho, quanto problema eu tenho com meu filho, o quanto problema eu tenho com a minha mãe, o que está pesado isso para você? E me ver assim, o quanto a gente tem que aprender a dizer não, principalmente no trabalho, senão você trabalha demais. O quanto você tem que aprender a delegar também. Esse é um ponto muito importante. E o quanto a gente tem que aprender a fortalecer a gente para que não fique... A gente consiga carregar, porque a gente precisa carregar. Se a gente acha que não precisa carregar algum peso, precisa. Eu acho que é natural da existência humana. A gente precisa carregar. A gente tá aqui, ó, matéria pesada. Só pra gente levantar, a gente precisa lidar com a gravidade. Mas como eu carrego isso? É justamente. É aquilo, né? Tem que saber administrar tudo isso. O quanto eu vou ficar carregando o peso da minha mãe e do meu pai. Ou das questões da minha família. Que de uma forma indireta também são as minhas. É a história do meu sistema. Não tem como muito fugir. Então, como eu consigo trabalhar isso tudo sem eu ser afetada? É muito processo de autoconhecimento. Vamos lá. O corpo fala através das enfermidades. E a nossa disposição em ouvi-lo pode fazer toda a diferença na conquista da cura. É o que a gente falou agora. A gente ouve o nosso corpo? É sobre isso? Por exemplo, muitas vezes uma tendinite de punho pode não estar ligada apenas à questão do esforço repetitivo, mas também a uma insatisfação reprimida quanto a algum aspecto do trabalho que a pessoa realiza. Olha isso, olha o que ele trouxe. Uma tendinite e uma insatisfação no trabalho. Isso me faz lembrar até quando eu saí lá da clínica, quando eu desisti da clínica, quando eu não quis mais, uma pessoa veio me perguntar, você ficou insatisfeita? Você ficou com algum problema com a medicina veterinária? Não, gente.
Não era sobre insatisfação. Eu estava buscando o meu lugar. Eu amo a clínica, eu gosto muito da clínica, mas não me representava mais. Não era mais nesse lugar. E eu adoeci. No final das contas, você carrega... Vamos com a barriga? Você vai levar. Uma hora a alma não vai sustentar. A tendinite é o símbolo que expressa esse desconforto da alma. E a sua cura não se dará apenas por remédios e fisioterapia. É preciso que o paciente elabore esse conflito íntimo de alguma forma, que resolva essa insatisfação interna sem prejuízo do tratamento médico prescrito. Diante de nossas doenças, jamais desprezemos o concurso dos médicos, que também atuam em nome de Deus. Quer dizer, se você precisa tomar remédios, sim, você não deve excluir eles. Mas não nos esqueçamos de que a cura também passa pela saúde do nosso espírito. Por isso, transcreva a seguir valiosas prescrições curativas do médico espiritual André Luiz, no livro Aulas da Vida. Valiosas prescrições curativas do médico espiritual André Luiz. Simbora? Guarde o coração em paz, à frente de todas as situações e todas as coisas. Gente, eu vou falar, a prescrição dele é muito difícil, tá? A prescrição do André Luiz é um treino pra gente anotar e talvez ler todos os dias. Porque a gente tá na caminhada. Vamos lá, amor, pode falar a prescrição do Dr. André Luiz. Guarde o coração em paz. Quer dizer, sempre que a gente vê alguma coisa que nos deixa aflito, a gente tem que voltar para aquele lugarzinho antes de ter visto. Porque desculpa. A gente não tem que ficar aflito com coisas que a gente vê. Exato. Fé, trabalhar resiliência. Tá tudo bem, tá tudo certo do jeito que tá. Existe um poder maior movendo tudo. É o tal do conflito, do guardar esse coração, né? Não entrar nas tribulações, não adoecer com o que tá acontecendo no mundo lá fora. E eu sou mestra, eu não olho para as notícias, mas quando eu fico me alimentando das notícias, eu sou mestra em adoecer. Não tem jeito. E aí é melhor não ver, é melhor não olhar para não se alimentar dessas... A gente não tá aqui direcionando, tipo assim, eu não tenho que saber o que tá acontecendo no mundo. Principalmente se eu não vou ajudar, né? Não vou contribuir, eu tenho que fazer a minha parte. Se tá tendo algum problema, eu acho que a gente tem que saber sim, mas a gente tem que saber também se direcionar essa aflição para, tipo assim, eu não tenho poder de acabar com uma guerra, mas o que eu posso fazer mentalmente, uma prece, para que isso seja amenizado de alguma forma. E não ficar se alimentando desse conflito de guerra. Isso aí. Senão você vai trazer a guerra para dentro de você, dentro da sua casa. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Esse é o 2. A gente tem que manter a nossa consciência tranquila. Para que a harmonia espiritual não fique bagunçada. Porque justamente quando começa aqui no físico, quando a gente pensa em algo ruim, cara, aquilo vai automático, né, pro ambiente, né? A gente... Nossa, isso é muito claro quando eu li um livro, não sei, eu não lembro, ou eu escutei alguém falando sobre as formas de pensamento que a gente vai criando. A gente pensou, criou o balãozinho aqui. Pensou, criou o balãozinho aqui. Nossa. Fora que vem pra nós, né? É toda essa energia dentro da gente. 3. Cultive o hábito da oração. A prece é luz na defesa do corpo e da alma. Oremos. Sempre que a gente está passando por alguma dificuldade e acha que não tem solução, a prece é o caminho para a gente acender a luz. Para a ideia aparecer. Ter o hábito da prece. A gente já fez aqui mesmo, a gente já tem aqui no canal sobre a prece.
ele já trouxe sobre o quanto a prece nos ajuda, né? E criar o hábito da prece, o hábito de conversar com Deus, com o divino que existe em nós, com quem você quiser, mas ter o hábito desse diálogo. Estude sempre. Número 4. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. Jesus já nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudo contínuo é um valor, né? É um dos valores, estudo contínuo. Mas, se eu estudo e não coloco em prática, também não adianta, gente. Se eu não estudo e não coloco em prática o meu conhecimento, e a gente estava conversando, né, cedo. Às vezes, muitas das vezes a gente acha que, não, eu já sei tudo que eu deveria saber. Cara, o quanto a gente ainda precisa A gente não sabe de nada. entender certas coisas para crescimento pessoal. Caramba, né? 5. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Aí a gente quer a gente quer prosperidade, mas é movida por uma cólera. Mas quando o motorista da frente não sai, quando o sinal fica verde, a gente buzina e sai da frente! Quantas vezes você já foi assim? Muitas vezes, ainda sou de vez em quando. Uma direção mais agressiva e eu mais lenta. Fuja a maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. É naquilo, é dando que se recebe. Se você tá tirando pedra, pedra vai ser atirada em você. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Vamos ficar falando mal dos outros? Vamos fazer fofoca? Quem vai ser o primeiro a receber esse lodo que você tá mexendo? Que loucura, né? Gostei dessa expressão. O lodo atinge a quem o revolve. Agitado atinge aquele que revolve. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido tolerados pela bondade divina milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Sei não. Não falei pra vocês que a prescrição dele era difícil? Guardar o coração em paz nas situações que o mundo tá aí. Equilíbrio, buscar equilíbrio e harmonia espiritual. O hábito da prece. Estuda sempre. Renovação, né? Evita a cólera. Evitar a raiva. Fuja da maledicência. Parar de falar mal dos outros. E paciência e perdão. Porque afinal de contas, os nossos anjos, benfeitores, o mundo espiritual vive nos aguentando. Mas a gente não tolera o maridinho do lado. É loucura isso. Bem juntinho, assim, ó, agarrando. Vamos lá. Estamos com uma receita espiritual às mãos. Deus nos socorre por meio dela. Mas a solução está em tomar o remédio. E aqui eu complemento. Qual remédio espiritual, emocional, que você está precisando tomar? Fala pra gente aí. É uma boa, né? Uma boa. E é isso. As doenças estão além do problema físico e estão mais em nível de alma do que isso, porque a gente não tá falando num olhar mais ampliado. Porque tem vários vieses aí, né? Tem. Vários vieses. De fato, não é só o físico. Isso é fato para todo mundo. A gente estava falando sobre... Vamos terminar, amor? 44. Bom. A gente estava falando coisa com a minha sogra.
Ai, alguma coisa da doença. Ai, não me lembro, mas alguma coisa. Não era pra ver. A gente pode finalizar aqui que lembrar do nosso Mestre Jesus, né? Que ele sempre trouxe o caminho, né? Que a gente tem que seguir, né? E quando ele acabava de curar, ele sempre dizia, né? Sua fé te curou, vá e não peques mais. E isso traz muito da solução daqui, né? A nossa fé. A gente tem que ter fé para a gente conseguir levantar e limpar tudo que a gente precisa tirar de ruim. E não pecar mais também é não errar de novo para que aquele problema ou aquela doença não volte. Então, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. E você trazendo isso me lembrou sobre o que eu queria falar. Enquanto a gente não perceber, todos nós que somos seres espirituais, a tal da matéria, eu não sei se a gente já falou isso, a tal da matéria. Enquanto a gente não perceber isso, a gente falou de ficar nesse apego aqui, gente, a nossa cura fica mais difícil. A gente chegou a gente comentou também que enquanto a gente pensar que isso aqui é só aqui, que somos muito mais do que só isso aqui, é só você lembrar da semana passada que a gente falou sobre a morte. Isso aqui é só uma experiência. Hoje a gente está como pai, a gente está como mãe. Daqui a pouco vai ser outra coisa. E simbora curar, simbora transformar, porque o mundo está precisando. A gente está aí no que falam sobre a transição planetária. E não vai ser fácil, gente. Já não está sendo. Então, simbora. Vamos finalizar aqui, mais uma vez. Para quem chegou até aqui, para quem ficou pelo meio, para quem ficou só lá no início. Obrigado pela presença de vocês. Lembrar sempre de Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão, que nos trouxe tantos ensinamentos, conhecimentos maravilhosos, que estudo, que legal é escutar a tua palavra, que gostoso, como eu me sinto aliviado, tranquilo, mais calmo, mais paciente, porque sei que ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, 10 anos atrás, era outra pessoa. E hoje, por causa dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, da palavra amiga, das suas parábolas, das suas histórias, isso me modificou e me tornou uma pessoa melhor. Mais séria, porém com alegria também. Mais centrada, mais paciente. Um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. Que possamos assim seguir a nossa caminhada, porque eu sei que é para frente que se caminha, é para frente, é para cima. Que possamos continuar a nossa vida, a nossa experiência que vivemos de maneira ordeira. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo dia, obrigado pela semana. Que possamos estar aqui na semana que vem. Que assim seja. Que assim seja. Que possamos ser elo do amor. Que possamos ser união. Que possamos fazer a diferença em nós.
Bora pra mais uma semana, gente. Um beijo no coração de vocês. Valeu! Até semana que vem. Um beijo. Beijo. Lembrando que tem o nosso canal no YouTube. Se quiser, fica tudo gravado lá também. Você consegue acelerar na velocidade que você quer. Você consegue ver do ponto que você quer. Tá bom? Que sejamos elas. Valeu! Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Fui. Tchau.